Fala, nerd! Preparados para acabar com a caixa de lencinhos? Meu filho. Hoje o vídeo é uma leve pedrada. Simbora! E vamos começar a nossa lista com o 8º lugar. Chopper, nossa rena humana mais fofinha dos animes. Chopper nasceu com um nariz azul, fazendo assim com que seus próprios pais e o bando o excluíssem, o deixando distante. Até que o que já está ruim piora quando ele come a Hito no Mi, ou fruta do humano, se transformando num híbrido de rena e humano, sendo assim expulso pelo rebanho. Sacanagem, né? Ao descobrir um pouco mais de como seus poderes funcionam, tendo agora os seus pensamentos mais afiados como um ser humano, ele mudou para a forma humanoide, né? E tentou viver com os humanos, mas foi confundido com um monstro recebido a tiros e ódio. Tadinho. Se vendo sozinho, ele anda pela floresta até que cambaleia e cai, mas é encontrado pelo Dr. Hiruluk, que o aceita do jeito que ele é e o leva para sua casa, né? Sendo assim, né, diga-se de passagem, o primeiro a aceitá-lo de fato como ele é. Tratando suas feridas e agindo como uma figura paterna e mentor. Hiruluk buscava a cura para todas as doenças, o que plantou no próprio Chopper essa vontade e admiração pela medicina. Por estarem num período em que todos os médicos daquela ilha estavam amando do inescrupuloso Wapol, Hiruluk se tornou um médico clandestino que tentava curar os outros na surdina, né? Chopper estava tendo dias felizes com Hiruluk, mas um belo dia, Hiruluk expulsou o Chopper, já que ele havia contraído uma doença incurável e não queria que a rena o visse morrer. Ao descobrir sobre isso, Chopper decide procurar pela cura dessa doença, até que encontra num livro um cogumelo que poderia salvar o doutor, ou era o que ele achava. Achando que a caveira na gravura da foto era algo bom, já que se lembrou do doutor, né, mostrando a bandeira pirata dele, onde a caveira de fato simbolizava algo positivo. Ele então parte nessa jornada, passando pelo território do seu antigo rebanho, e não sendo nada bem recebido, até mesmo sendo atacado pelo líder, por ter retornado após a sua expulsão. Chopper consegue revidar, mas fica gravemente ferido, porém consegue o suposto cogumelo da cura. Ele voltou então para o Hiruluk, todo estrupiado, coitado, que chora muito ao reencontrá-lo, vendo o que ele fez para salvá-lo. Ele então tratou das feridas da rena e fez um chá com metade do cogumelo para beber, sorrindo e dizendo estar bem melhor, né, após beber o chá milagroso, fazendo o Chopper ficar muito feliz. Porém, mais tarde a doutora Kureha vai fazer uma visita ao doutor, e quando descobre, né, sobre o cogumelo da cura, ela dá-lhe um supapo, digamos assim, como diria a vovô, no Chopper, e conta pra ele que aquele cogumelo era venenoso, que o sinal da caveira com ossos cruzados era uma gravura que alertava para algo venenoso, e que o Hiruluk tomou aquele chá porque ele não viveria muito mais que isso, de qualquer forma, né? O Chopper, ouvindo tudo isso, desespera e corre para salvar o amigo, mas já é tarde demais. Na frente do exército do Apple, Hiruluk fez um discurso inspirador e encerra dizendo ter tido uma vida maravilhosa e se explode, para impedir que a causa da sua morte fosse o veneno que o Chopper lhe dera, o eximindo de sua culpa. Chopper fica furioso com o Apple e seus soldados por estarem rindo da situação, e, numa explosão de raiva, ele corre para cima do exército cego de ódio, mas é parado pelo Dalton, o único que realmente ficou impactado com as palavras do Hiruluk. Dalton pede desculpa para Chopper e o manda fugir dali. A rena então implora para que a doutora Kureha o ensinasse medicina real e fica com ela por 6 anos, empenhado em descobrir a cura para todas as doenças que o seu pai tanto falava, mantendo vivos os sonhos do Hiruluk. Por fim, ele conheceu o Luffy e o ajudou na queda do Apple, partindo para o mar como um importante membro da tripulação dos Chapéus de Palha. 7. Nami. E vamos para outra Chapéu de Palha. A história da Nami começa em um país não revelado, devastado pela guerra, onde ela e sua irmã Nojiko são encontradas pela marinheira Belle Mary, que decide criá-las na ilha Kokoyashi, um lugar pacato, ali perto. Belle Mary decide largar a marinha e viver vendendo tangerinas pela ilha. Apesar do pouco dinheiro, elas viviam felizes. Ali, a Nami começa a roubar livros com grande desejo de fazer um enorme mapa mundi. Um dia, após uma discussão em que a Nami não queria receber as roupas usadas pela Nojiko, ela fala que elas não são irmãs de verdade. O que, né, faz com que a Belle Mary dê um leve tabefe pelo meio da cara da Nami. Ao que ela responde que nem é mãe delas de verdade e que gostaria de ter sido adotada por uma família rica, fugindo dali. Mas nesse momento a gente sente vontade da Belle Mary, no mínimo, dar um pequeno puxãozinho de orelha, né, na Nami, né? Ô, Nami, a gente te ama, mas, né, vacilou, fia. Mas, criança, né? Cor de criança. Vamos falar que cor de criança. Enfim, pensando na besteira que fez, ela decide voltar para se desculpar. Tudo bem então, né? Aí sim. Mas já é tarde demais.
O grupo do Arlong invade a ilha e se declaram os donos dela e exigem um tributo de 100 mil berries por adulto e 50 mil por criança, onde quem não tinha dinheiro seria imediatamente executado. Eles chegam até a Belmere, que manda as filhas se esconderem. Ela leva uma surra desse espécie safado e alega só ter 100 mil, mas em vez de usar para si, ela usa para pagar o tributo para as filhas, sendo executada na frente delas, sorrindo e dizendo que as ama. Mas não termina por aí. Vendo o talento da Nami para fazer os mapas, o Arlong a incumbe de fazer um mapa do mundo todo para ele. Para não apanhar mais, a Nami aceita e, além disso, faz um acordo com o Arlong, firmando que se ela pagasse os 100 milhões de berries, o Arlong deveria sair dali com seu pessoal, tendo seu corpo marcado e o desprezo das pessoas, antes próximas, e agora enojadas por acharem que a Nami está com o Arlong mesmo após tudo o que ele fez. A Nami passou anos roubando de piratas para conseguir juntar a quantia necessária, sempre traindo e roubando, até que encontrou o bando inicial do Luffy, apenas com o Sanji e o Zoro, e juntos deram uma surra no bando do Arlong e libertaram enfim a Vila da Nami, que se tornou a navegadora do bando. Brook, outro membro do Chapéu de Palha. O nosso esqueleto cantor também já passou por poucas e boas. Vários anos antes de integrar o bando do Chapéu de Palha, ele se juntou ao bando dos piratas Rumbar, um bando de piratas músicos que só queriam espalhar alegria com suas músicas. Brook passou boa parte de sua vida com eles, conhecendo até mesmo a baleia Laboon, que mais tarde teve que deixar aos cuidados do médico Crocus, prometendo voltar para buscá-la quando desse a volta ao mundo, entrando assim na Grand Line. No decorrer da viagem, infelizmente, o Capitão York, junto de alguns outros membros da tripulação, contraíram uma doença incurável em uma das ilhas que passaram. Assim sendo, para não contaminar os outros tripulantes, o capitão decide que eles e os infectados deveriam seguir em outro barco, deixando assim o Brook como o novo capitão dos remanescentes. Juntos, os piratas Rumbar experimentaram diversos desafios, sempre respondendo com muita alegria enquanto tocavam suas músicas. Até aí tudo bem, porém, eles entram no Triângulo de Florian e são atacados por um bando pirata com armas envenenadas. Tendo o médico morrido, durante o ataque, não havia forma de cura. Todos ali sabiam que o fim estava próximo. No fim, em vez de serem abatidos pelo desespero, eles escolheram a alegria de gravar a última melodia para Laboon, o famoso Binks no Sake. Um a um, aos poucos, cada membro ia perdendo a vida, porém, se indo sempre com um sorriso no rosto, enquanto os outros continuavam a gravação. Até que, no fim, a banda começa a se reduzir para um quarteto, trio, dueto, e, por fim, solo. Brook é o último a cair, porém ele comeu a Yomi Yomi no Mi, fruta da reencarnação. E, com isso, sua alma permaneceu no mundo mortal, tentando encontrar seu corpo. Mas com a névoa densa do lugar, ele levou 1 ano para achar o que buscava. Tendo passado esse tempo todo, só restava o seu esqueleto com suas roupas. Agora, sendo apenas um esqueleto vivo, sem a tripulação, com o navio quebrado, ele mergulha numa solidão quase sem fim, em meio à névoa densa. Ele ficou nessa situação por 50 longos anos. 50 anos em que o máximo que ele poderia fazer era sonhar e recordar da época, em que ele de fato fora feliz com a tripulação. Ele queria morrer, mas se agarrou ao sentimento de querer dar a gravação para Laboon. Brook encontra o Thriller Bark e tem a sua sombra arrancada pelo Moria e dada ao Ryuma. Sem a sua sombra, ele não poderia nem sair de onde estava, já que a luz do sol o eliminaria. Com isso, ele tentou ficar mais forte e voltar lá para derrotar o Ryuma, mas não consegue, só restando a ele esperar por alguém que realmente pudesse dar fim a isso. Felizmente, após 5 anos, o Luffy chegou lá com o seu bando e distribuiu porrada no Moria, recuperando várias sombras, dentre elas a do Brook, e o pedindo para entrar em seu bando, onde ele pôde, enfim, recuperar a sua felicidade. Seguindo, em 5º lugar, temos ela, Robin. Desde pequena, a vida não fora nada fácil para ela. Nico Robin nasceu em Ohara, numa família de arqueólogos, e quando tinha 2 anos, sua mãe, Olvia, a abandonou para focar em suas pesquisas, a deixando com seu irmão mais novo e sua cunhada, que era extremamente abusiva com a menina e dizia que ela era indesejada. Safado. Com o passar do tempo, ela começou a visitar frequentemente a Árvore do Conhecimento, onde os estudiosos estudavam sobre várias áreas do conhecimento, e ali ela encontrou o seu lugar no mundo, sendo acolhida por todos, em especial pelo professor Clover, que era um arqueólogo, como sua mãe, e também
se tornou um mentor para Robin. Aos 8 anos, ela foi aprovada em um exame de arqueólogos e conseguiu se tornar também uma pesquisadora com seus amigos, caindo ainda mais de cara nos livros e decidindo assim estudar sobre o século perdido, assim como sua mãe, o que a fez ser repreendida pelo professor Clover. Ela então foge chorando e encontra um gigante dormindo na praia, chamado Saul, que estava construindo uma jangada. Foi aí que o gigante descobriu estar em Ohara. Então, ele se apressou em avisar sobre a vinda dos navios de batalha da marinha, por terem descoberto que os estudiosos de lá estavam estudando sobre os Poneglyphs, a fim de descobrir sobre o século perdido, o que era proibido pelo governo mundial. Em contrapartida, a Olvia, mãe da Robin, conseguiu retornar enfim para casa e correu para alertar os estudiosos sobre a vinda da marinha, alertando-os de que deveriam fugir dali. Porém, já era tarde demais. A CP9 invade a árvore do conhecimento e começa a procurar provas que incriminassem os estudiosos. Eles então descobrem uma sala secreta, pegando as provas que precisavam e prendendo todos os pesquisadores, menos a Robin, por ser apenas uma criança, né? Ela não levantou suspeita de que também era uma arqueóloga. Tendo essa confirmação, o comandante da operação ativa o Buster Call, uma ação extremamente poderosa da marinha, onde ela usa 10 navios de guerra para destruir todo o local. Com isso, a marinha ordena aos habitantes locais, que não eram pesquisadores, a fugirem dali, né, em navios de fuga, já que Ohara seria devastada. Vendo a aproximação dos navios de batalha, Saul corre para encontrar a Robin, preocupado com a menina. Mas a marinha descobre que ela também é uma estudiosa e a deixa ali na ilha para morrer junto com os outros. Em seu reencontro rápido com sua mãe, a Robin implora para elas fugirem dali juntas, mas Olvia pede ao Saul que fuja com a menina em segurança, chegando assim à costa da marinha. Chegando lá, o gigante vê que já tem alguns navios de guerra prontos para abrir fogo. Vendo que isso poderia colocar a menina em perigo, ele se prepara para enfrentá-los, enquanto a Robin tenta embarcar em um navio de fuga, porém nenhum a aceita. E a situação que já estava ruim ainda pode piorar. Enquanto enfrentava os navios, o Saul vê que o almirante Aokiji chegar ali. Sabendo que ele não é páreo para o almirante, ele prioriza a fuga da menina, mas o Aokiji é mais rápido e congela totalmente o gigante, enquanto ele a encoraja a fugir, dando um sorriso encorajador no final. Tendo feito isso, Aokiji deixa a Robin num barco e faz um caminho de gelo para que a menina conseguisse fugir, alegando que estava curioso para ver o porquê o Saul ter arriscado a sua vida por ela. Ela então parte, chorando, enquanto vê sua terra natal queimar junto aos seus amigos. Com isso, sabendo que ela poderia ser uma potencial ameaça, o governo colocou uma recompensa por sua cabeça, mesmo ela sendo apenas uma garotinha. Ela foi rotulada como uma garota demônio, procurando ajuda com várias pessoas, mas sempre sendo traída por todos. Primeiro, uma aparentemente doce senhora, que chegou com a marinha para executá-la. Depois, um gentil casal, que cochichou sobre entregá-la. Ela teve uma vida miserável, sempre fugindo de todos, não podendo confiar em ninguém. Por fim, chega ao bando do Crocodile, pois via nisso uma chance melhor de poder investigar sobre o século perdido. Graças a Deus, após uma surra muito bem dada no Crocodile, a Robin decide embarcar nessa junto com o Luffy e o bando, né? Inicialmente não querendo se apegar muito, mas como sabemos, se apegando bastante. Quarto, Oden. Muito bem, saímos um pouco do chapéu de palha para dar uma variada, né, pessoal? Bom, brincadeiras à parte, vamos lá. Kozuki Oden nasceu no reino de Wano, o país dos samurais. Ao contrário dos outros dessa lista, ele teve uma vida boa até a fase adulta. Nasceu como filho do shogun do país, além de ter uma força bruta e esmagadora. Ele era tão poderoso que até mesmo partiu ao meio um javali gigante que estava tocando terror na cidade, achando que haviam sequestrado seu filho. Admito que, né, tendo em vista a motivação do ataque do javali, eu fiquei com pena dele, né? Mas enfim, com seu enorme poder ele conquistou muita admiração de todos e começou a somar seguidores, sem que ele mesmo quisesse. Porém, ele ainda se sentia entediado, como se faltasse um propósito maior em sua vida. Ele queria explorar o mundo e, quando Barba Branca aportou em Wano, ele finalmente achara alguém a quem pudesse admirar, alguém mais poderoso que ele mesmo e, principalmente, alguém livre. E por isso, decidiu embarcar no navio do Barba Branca, mas fora recusado. Com isso, Barba Branca decide testar o Oden, dizendo que se ele aguentasse por 3 dias sendo arrastado pelo mar, o deixaria entrar no bando. Ele quase consegue, mas salta nos últimos instantes para salvar a Toki, sua futura esposa, e mãe dos seus 2 filhos, Momonosuke e Hiyori, que estava sendo ameaçada. Mais tarde, uma das ilhas que aportaram, Oden conhece o próprio rei dos piratas, que ainda não possuía esse título, Gold Roger. E ele o conhece da melhor forma possível, né? Tomando um camuçari direto no bucho, que o faz voar por vários metros.
Oden vê pela primeira vez alguém capaz de lutar de igual para igual com Barba Branca, no auge, e o deixa surpreso. Além disso, os dois bandos se envolvem numa briga que durou 3 dias. Ao fim da briga, Oden confessa que consegue ler os Poneglyphs, surpreendendo a todos e fazendo Roger então o convidar para se juntar a eles, a fim de encontrar os outros objetos e, assim, traçar o mapa para a ilha final, Laughdale. O Barba Branca tenta se manter durão, mas, na verdade, não gostou muito, do Oden partir, mas o deixei com o Roger. Deixando sua esposa e filhos em Wano, Oden inicia a sua nova jornada rumo à ilha final, rindo com toda a tripulação ao chegarem lá, por um motivo ainda desconhecido. Agradecido por essa jornada, Oden voltou para Wano e viu todas as barbaridades que o Orochi, antes um servo miserável, mas agora novo Shogun, e o Kaido fizeram. Pessoal, aqui começa realmente o sofrimento do Oden. Orochi buscava vingança pela opressão que ele viveu por conta dos crimes da sua família, antes mesmo dele nascer. E Kaido via ali um excelente local para a construção de fábricas, para os Smile. Não uma pasta de dente, mas um gás levemente zoado. Oden vai até o Orochi exigindo que ele parasse o que estava fazendo, ao que o vilão propõe que se o Oden concordasse com uma humilhação pública de sair só de tanguinha e dançar todos os dias por um ano, ele libertaria o seu povo da opressão. Ao que o Oden aceita e faz isso todos os dias, sendo ridicularizado pelas pessoas a quem estava tentando defender. Vendo que o Orochi estava mentindo, Oden reúne os seus 7 samurais mais confiáveis, os Bainhas Vermelhas, para destronar o Orochi e também derrotar o Kaido, mas eles são traídos por um dos Bainhas, tentando um ataque surpresa, mas que já era esperado, Porém, não fraquejaram e mesmo assim foram para cima do bando do Kaido. Uma grande luta se inicia. Oden consegue ferir o Kaido com um ataque poderoso, e tudo indica que ele venceria em seu próximo ataque. Porém, antes que pudesse desferi-lo, a véia lá do clã Kurozumi se disfarça de Momonosuke, criando uma distração perfeita para que o Kaido pudesse se aproveitar da brecha e dar um golpe baixo, um nocauteando. Oden e os Bainhas foram presos e sentenciados à morte no óleo quente. No dia da execução, o Oden tentou fazer um trato com o Kaido, onde ele pediu para permitirem a fuga dele e de seus Bainhas, se ele sobrevivesse à execução. Kaido aceitou e lhes deu 1 hora, onde se o Oden sobrevivesse por esse tempo, estaria livre. Oden entrou no caldeirão e ergueu uma prancha sobre si mesmo, mandando seus Bainhas subirem nela, para não se queimar. E aguentou firme nesse tempo, com as pessoas voltando a admirá-lo ao descobrirem o motivo pelo qual ele fazia as danças. Sabendo que o Kaido e o Orochi nunca cumpririam seu trato, Oden lança os Bainhas para que pudessem fugir e ir de encontro a Toki e seus filhos, para protegê-los. O Kaido então pegou uma arma e atirou na cabeça do Oden, que cai no óleo sorrindo, com um espírito inabalável. E em terceiro lugar, LOL. E aqui começamos as últimas 3 posições dessa triste lista, Vamos lá. Trafalgar Law, ou Cirurgião da Morte, nasceu em Flevance, no North Blue, em uma renomada família de médicos. Desde criança, ele se interessava pelo trabalho dos pais, lendo e estudando para também se tornar um médico. Flevance era conhecida como a Cidade Branca, por suas minas de chumbo branco, a principal fonte de renda da cidade. Com o tempo, se descobriu que o chumbo branco era venenoso e a exposição prolongada podia levá-los à morte. Achando que era algo contagioso, os países vizinhos começaram a executar os moradores de lá, temendo uma pandemia. O governo mundial até sabia que essa doença não era contagiosa, mas preferiu se calar e se focar apenas nos lucros que o comércio desse chumbo poderiam trazer. Ainda na infância, o LOL fora contaminado por essa doença, recebendo quase que uma sentença de morte por isso. Os pais fizeram tudo o que podiam para ajudar as pessoas, mas não tinham nem suprimento suficiente para isso. Por fim, a própria irmã do LOL também fora contaminada com isso, estando até em um estágio ainda mais avançado que o do próprio LOL, e sendo internada no hospital da cidade. Numa nova investida para varrer o país, a equipe de extermínio atirou nos pais do LOL e incendiou o hospital onde sua irmã estava, matando assim todas as pessoas mais importantes para ele, que, para não ter o mesmo fim, se escondeu entre os cadáveres para conseguir fugir dali. Tendo perdido tudo e todos, LOL só pensava em vingança, entrando para o bando do Flamengo, buscando causar o máximo de destruição que conseguisse. Claro
lá, ele conhece o Corazon, que dizem não gostar de crianças, né? E até o joga longe. Ao que o LOL responde o esfaqueando, né? Sem que ninguém percebesse. E com isso temendo o que poderia lhe acontecer. Mas vê que Corazon não conta nada pro Doflamingo. Mais tarde, quando o LOL revela o seu nome completo, sendo alguém com o nome Di, Corazon o leva para uma conversa a sós e se revela ser um infiltrado da Marinha. E fala que pessoas com o Di no sobrenome são aquelas que se opõem aos deuses. Temendo pela vida do garoto, ele o leva pelo mundo para vários hospitais, tentando achar uma cura para a doença do chumbo branco. Mas as pessoas sempre fugiam de medo e tentavam chamar o governo mundial, pensando que a doença era contagiosa, né? O que fazia o Corazon xingar muito elas e, bom, tacar de leve fogo nos hospitais. Coisa leve, coisa leve. Eles passam 6 meses juntos, se tornando grandes amigos. Quando então o Doflamingo entra em contato com Corazon e diz descobrir o paradeiro da fruta Opeopinomia, ou fruta da operação, que poderia enfim tirar a doença do LOL. Porém, o Corazon sabia que se a desse para o Doflamingo, ele se tornaria imortal. Então decide ir até o local, roubar a fruta e dar pro LOL, né? Já que os seus conhecimentos em medicina, aliados ao poder da fruta, poderiam fazer com que o próprio menino pudesse se curar. Eles chegaram à ilha onde a fruta estava e Corazon corre para roubá-la, sendo bem sucedido nisso, apesar dos múltiplos ferimentos. Ele volta e já faz o LOL comer a fruta, né, empurrando goela abaixo do garoto, porque a qualquer momento a tripulação do Flamengo poderia chegar ali. Mas acaba desmaiando pelos ferimentos. Ele entrega então, pouco antes de perder a consciência, uma carta pro LOL, para ser entregue à Marinha, para libertarem Dressrosa. Mas LOL a entrega para Vergo, sem saber que ele era um espião infiltrado na Marinha, a mando do Doflamingo. Com isso, o Vergo prende o Corazon e o LOL, e revela tudo para o Doflamingo. Mas antes da chegada do irmão, Corazon consegue fugir junto a LOL e o leva para uma área deserta, onde coloca o menino num baú e usa seus poderes para anular o som ali, enquanto ele se entregava. Ao chegar, o Doflamingo dá uma surra no Corazon e o questiona sobre onde está o LOL e a fruta, ao que o Corazon responde que ele deu a fruta ao menino e o colocou num navio da Marinha, tendo a falsa confirmação de que era verdade, já que a Marinha confirmou que eles realmente tinham resgatado um menino ali. O Doflamingo, então, furioso, executa o próprio irmão ali mesmo. Corazon ainda tenta resistir mais um pouco para manter os seus poderes ativos por mais tempo, né, a fim de dar mais um tempinho de fuga pro LOL, que aproveita disso e consegue fugir. LOL então consegue aprender a usar os seus poderes e cura a si mesmo da doença do chumbo branco, além de montar seu próprio bando pirata e se tornar procurado, sendo também um dos 11 supernovas. 2. Sandy. E vamos ao nosso cozinheiro porradeiro do bando dos chapéus de palha. Sandy nasceu no reino Germa, na família real Vinsmoke, sendo assim o terceiro príncipe desse reino. Seu pai, Judge, queria que seus descendentes fossem guerreiros implacáveis, sendo geneticamente modificados antes mesmo do seu nascimento, para terem habilidades sobre-humanas e suprimirem os seus sentimentos, que ele via como fraqueza. Querendo impedir isso, a mãe das crianças, Sora, tomou uma droga que garantiria que os filhos crescessem com emoções, porém, só dá certo para o Sandy. O Sandy se destacava dos irmãos justamente por ter emoções como amor e empatia, e por não ter a mesma resistência e habilidade dos irmãos. E, por isso, o pai deles o via como um inútil, um fracasso total, um fraco. O custo para a Sora, né, de tomar essa droga para dar emoções para os filhos foi ter sua saúde extremamente debilitada, ficando acamada na maior parte do tempo. Com isso, o Sandy tentava cozinhar para alegrar a mãe, e apesar da comida parecer horrível, ela sempre se alegrava em comê-la, instigando assim o Sandy a se tornar um cozinheiro. Iniciando o treinamento com seus irmãos, a mando do seu pai, né, para todos se tornarem ali armas militares, o Sandy sempre ficava para trás, já que com a droga que a Sora tomou, o corpo do menino pareceu sem alteração genética. Com isso, seus irmãos sempre o menosprezavam e o agrediam, enquanto seu pai nada fazia sobre isso, por também menosprezar o próprio filho. A única que não era má com ele era sua irmã, Heiju. Com o passar do tempo, o Judge percebeu que o Sandy não despertaria poder algum, o que o enfureceu e, por isso, forjou a morte do filho, fazendo até mesmo um funeral e o trancou numa cela, colocando uma máscara de ferro em seu rosto para nunca mais ter que olhar na cara do garoto. Durante os 6 meses seguintes, o Sandy só tinha permissão para retirar parte da máscara para comer. Seus irmãos descobriram que ele estava sendo mantido ali e o visitavam para dar uma massageada de leve nele, se é que me entendem. Certa vez, ele confessou para Heiju que gostaria de fugir dali e ser um cozinheiro. Com isso, a irmã o ajuda, entortando as barras da cela e permitindo a fuga do menino. Durante sua fuga, o Sandy se encontra com seu pai, que permite,
a fuga, desde que o Sanji prometesse nunca dizer a ninguém que pertencia à família Vinsmoke, já que ele era uma vergonha. Ele então conseguiu fugir daquele reino maldito, mas as dificuldades não pararam por aí. Nos 2 anos seguintes, Sanji conseguiu se tornar um cozinheiro de um navio, e num belo dia, esse navio fora atacado pelos piratas Cook, um bando liderado por Zeff, da Perna Vermelha. Durante o ataque, em meio à tempestade, o navio afunda, e para salvar a vida do menino, o Zeff nada até ele e o agarra, o levando até um monte de terra mais próximo, isolados numa pequena ilha sem qualquer animal ou vegetação. Assim que o Sanji acorda, o Zeff o manda ficar do outro lado da ilha, observando para ver se avistava algum navio, e lhe deu um pequeno saco de comida, ao que o Sanji fica irritado, reclamando da injustiça, já que o Zeff estava com um saco enorme de alimentos. Porém, o Zeff, sem paciência, fala apenas que adultos comem mais, então era pro Sanji se contentar com aquilo. Após muitas semanas sem comer ou beber nada, Sanji volta pro Zeff e o ameaça com uma faca, de que se ele não desse a comida, ele partiria pra cima do pirata. E sem ter força pra resistência, Zeff deixa o menino cortar o saco, revelando assim que naquele aparentemente saco de comida, na verdade só tinham tesouros, só tinha ouro e joias ali, que o Zeff guardava pra dar pra algum navio que ali passasse em troca da vida dos dois, em troca de salvar os dois, e dizendo ainda que ele estivesse cheio de riquezas, não dava pra comer aquilo, até algo reflexivo. Sanji vê então que o Zeff não só lhe deu toda a comida, como também comeu sua própria perna para sobreviver. Nesse momento, o Zeff então conta ao Sanji que queria abrir um restaurante em alto mar, e o Sanji fala que quando saíssem dali, ele o ajudaria nesse restaurante. Nesse momento, um navio passa e resgata os dois. Após isso, se passaram 9 anos, e o Zeff ensinou ao Sanji tudo o que ele sabia sobre culinária e também sobre como lutar bem, usando os pés. E em primeiríssimo lugar, Kuma. E aqui temos a nossa última e emocionante, triste história. Bartolomeu Kuma nasceu no reino de Sorbet. Inicialmente ele teve muito amor dos pais, porém só até os 4 anos, já que, por ter sangue de bucaneiro, ele e seu pai foram escravizados pelos Tenryubitos, enquanto sua mãe fora morta por eles. Kuma viu, dia após dia, seu pai sendo torturado, assim como ele próprio também era. Até que, enquanto falava do deus Nika, um maldito Tenryubito assassina seu pai bem na sua frente. Por fim, Kuma foi levado para God Valley, onde seria caçado junto aos residentes de lá e outros presos pelos Tenryubitos, para exterminar a vida naquele país, e também por pura diversão desses Tenryubitos safados. Ele até tenta fugir, mas foi espancado e arrastado de volta. Ele pediu para morrer, mas nesse momento Ivankov e Guine surgem e falam para os presos sobre um plano de fuga que consistia em espalhar as notícias sobre o que estava acontecendo ali e quais os prêmios para a caçada, para atrair piratas para lá e gerar uma grande distração, para que eles pudessem pegar a fruta da pata e conseguir assim fugir dali. O plano se inicia sendo bem sucedido. Após um contratempo com a Big Mom, Kuma consegue comer a fruta para a fuga e tira vários presos dali, incluindo Ivankov e a Guine. Voltando para sua terra natal, Kuma decide morar com a Guine ali na igreja onde ele nasceu e passou a tratar dos idosos de lá, com seus poderes, tirando suas dores e as tomando para si, para não retornarem para eles. Eventualmente, o Kuma lutou contra o rei tirano do lugar e entrou para o exército revolucionário, onde ele poderia salvar ainda mais pessoas. Guine até o pediu em casamento, mas temendo o que poderia acontecer com ela, por ser bucaneiro, e se lembrando do que aconteceu com sua mãe, o Kuma não aceita. Com o passar do tempo, em uma das suas missões com outros revolucionários, a Guine é sequestrada a mando de um Tenryubito. Kuma procurou por anos, mas sem sucesso. Então decidiu entrar de cabeça nas guerras e devastar o exército dos inimigos. Até que a Guine entrou em contato, o que aqueceu o coração do Kuma. Porém, a notícia era trágica. Ela disse que contraiu uma doença devido aos experimentos, feitos por ela enquanto estava lá com o Tenryubito. E essa doença era incurável e por isso ela fora descartada. Com isso, ela decidiu atravessar o mar para deixar sua filha Bonnie com ele, falecendo assim antes mesmo dele conseguir voltar e escutar as palavras finais dela, dizendo que o amava. Com isso, Kuma decidiu criar a Bonnie como sua filha, dando todo o amor, carinho e dedicação possível. Porém, assim como sua mãe, Bonnie começa a desenvolver as escamas safira, o que faz com que o Kuma saia do exército dos revolucionários temporariamente e parta pelo mundo atrás de uma possível cura para Bonnie. Com isso, ele chega ao Dr. Vegapunk, que alega conseguir curar a menina. Porém, o governo mundial decide impor 3 condições para permitir essa cura. São elas: que o Kuma deveria se tornar um dos Shichibukai, que ele perderia sua consciência e seu livre-arbítrio, e que ele deveria se submeter à cirurgia para também virar um robô, um
pacifista, ao que o Kuma aceita sorrindo, que para que a Bonnie tenha cura, ele aceitaria qualquer destino. E após 2 anos, a cirurgia fora concluída. Kuma relembrou no fim a sua vida inteira, todo o sofrimento pelo qual ele passou, tudo o que ele viu, todos que o apoiaram, e se despede da vida focando em seu maior amor, sua filha Bonnie, tendo um sentimento de dever cumprido, sabendo que ela estava curada e aceitando assim o seu destino numa cena super emocionante. Arigatou! Rapaziada, chegamos ao fim da nossa lista. Como eu disse, hoje foi só pedrada no coração. Uma história mais triste que a outra. Pelo amor de Deus, o Oda, não, ele tem nossa senhora. Não sei nem descrever. Mas enfim. E aí, gostou do vídeo? Acha que mais alguma história triste poderia ter entrado? Comenta aqui. Não esqueça de deixar aquele like e se inscrever para mais uma enxurrada de vídeos. Valeu!